meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 3, que vai narrar cura de um coxo, discurso de Pedro no templo. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Porque depois que Cristo ressuscitou e voltou para o Pai, Deus derramou sobre os 12 apóstolos o Espírito Santo, dando poder para esses apóstolos fazer milagre. Antes eles já faziam, que Cristo mandava eles fazer. Mas agora eles não têm mais Cristo, só a palavra que foi dada a ele através de Deus por Cristo, dada por Cristo através de Deus, mandada por Deus. Então esses mandamentos, a partir de agora que os apóstolos vão pregar, as curas que ele vai executar, vem de Deus, porque o Espírito Santo desceu sobre ele. Eles foram batizados com o Espírito Santo e dá continuidade à doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, que foi dado por Deus para Cristo executar para aquele povo que foi dado para ele resgatar, que ele não conseguiu. E conseguiram matar Jesus por conta disso, E aí, quando mataram Cristo, que ele ressuscitou, eles estavam todos eles lá no templo, reunidos, e Cristo apareceu para eles, como se estivesse em carne, que ele já tinha ressuscitado. Ele estava como se estivesse na carne, mas não estava mais na carne, estava em espírito. E deu mandamento para os 12 apóstolos. O Espírito Santo veio sobre ele, para fazer o batismo, e eles foram batizados no Espírito Santo. Nós aqui na terra somos batizados na água, para arrependimento de pecados, mas os apóstolos teve a graça de ser batizados no Espírito Santo. Nós também vamos alcançar essa graça caso nós consigamos conseguir a última ressurreição, na última vinda de Cristo, quando nos vir resgatar, quando Cristo vir resgatar,
porque Cristo veio essa primeira vez resgatar um povo que Deus deu a ele para resgate, que era o povo israelita, o povo que veio, a geração que veio lá do Egito, onde eles eram escravos. Mas como eles não quiseram, né, acabaram matando Cristo. E o que aconteceu, né? Cristo voltou para o Pai, mas deixou os apóstolos pregando a sua doutrina e seu mandamento que foi dado por Deus, né, para Cristo ensinar. E no último momento, antes de Cristo subir, veio o Espírito Santo para batizar esses apóstolos, né? E eles foram batizados e têm poder para isso, para executar milagre como ele vai executar aqui. Agora, nós que ficarmos, que recebemos essa doutrina que Cristo deixou para nós, gentil, nós também vamos receber esse batismo no Espírito Santo. Mas quando é que nós vamos receber? Quando Cristo vier nos resgatar novamente. Na próxima vinda de Cristo, ele vem nos resgatar, que é no último dia, né? Ele vem nos resgatar e aí nós seremos batizados no Espírito Santo, seremos transformados e levados para o seio do Pai. Aí sim, porque tem pastores nos dias de hoje que diz que está batizando no Espírito Santo. Não tem, não existe pastor aqui na terra batizando no Espírito Santo, não tem. Ele está batizando na água para arrependimento de pecado. Foi esse o batismo que Cristo deixou. E o que os apóstolos executam, não todos, mas alguns executam esses batismos, né? Mas no último dia, quando nós formos achados dignos de vida eterna, aí sim nós vai ser batizados no Espírito Santo e em fogo e, né, receberemos o galardão da vida eterna. Esse é o último batismo do último dia. No entanto, não tem ninguém batizando no Espírito Santo. Aquele que diz que está batizando no Espírito Santo está mentindo para você, porque ele não tem essa autoridade de batizar no Espírito Santo. Ele batiza em água para arrependimento de pecado, mas no Espírito Santo só quando Cristo vier novamente buscar resgatar o seu povo, né? Aqueles que se arrependeram, que foram lavados, aí sim receberemos o Espírito Santo e seremos transformados novamente, porque quando a gente é batizado em água, nós somos transformados em outra pessoa, né? Porque a gente está abandonando o pecado, né? As coisas erradas que fazemos. Aí nós nos transformamos em outra pessoa, como está escrito, né? Transformando em outra pessoa. Nós seremos uma nova criatura, porque a gente está saindo do pecado e está recebendo o batismo do perdão. Mas no último dia, para a salvação, recebemos um batismo no Espírito Santo e fogo para poder estar com o Pai na eternidade. É isso, essa é, né, a verdade. Então, continuando. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Esse é o coxo que estava lá na porta do templo. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus, né? Por Pedro, né? Por Pedro ter curado ele, né? E ele em pé andou, entrou ele junto do templo, né? E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Todo o povo que estava lá no templo viu esse milagre acontecer, né? E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, né? Chama-se a porta formosa porque
é a porta principal do templo, né? A porta era uma porta formosa porque era uma porta bonita, né? Essa porta. E ficavam cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. O povo ficaram admirados depois que Pedro, né? Depois que Pedro curou essa pessoa, né? Ficaram até assombrados, assim, né? Porque ele vivia na porta do templo, todo aleijado, todo torto, né? Pedindo esmola, aí o povo ficaram pasmo, de assombro pelo que aconteceu. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão, que esse templo aí em Jerusalém, né, que foi restaurado, né, não está totalmente, né, e apegando-se o coxo, né, que fora curado a Pedro e a João, e todo o povo correu atônito para junto deles, né, e ao alpendre chamado de Salomão, porque era o templo de Salomão que foi restaurado, né? Foi restaurado. Não tá como era antes, né? Porque roubaram o ouro, muita coisa. Ele não tá mais como era antes, enfeitado, mas ainda era. E quando Pedro viu isto, né? Disse ao povo, né? Disse ao povo: homens israelitas, porque vós maravilhais disto, né? Aí Pedro perguntou: por que vocês israelitas ficam maravilhados com isto, né? Porque eles já tinham visto as curas que Cristo fez anteriormente, antes dele ascender para o céu e para o Pai. Esse povo israelita e todos os outros viram o que Cristo já tinha feito, né? Agora, porque viu Pedro fazendo isso, né? Aí estão admirados, né? Porque aconteceu esse milagre. Ou porque olhais tanto para nós, né? Eles ficaram admirados, estão olhando, estão atônitos, né? Porque viu Pedro fazer essa cura, né? Aí porque olha para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem, né? Pedro falando para eles, né? Porque quando Cristo estava fazendo, né, essas maravilhas, quando Deus enviou Cristo para resgatar esse povo israelita, né? Para resgatar esse povo israelita e todos os outros, as outras tribos, Cristo fez em vários milagres, até ressuscitou, fez vários milagres, curou, expulsou demônio, curou cego, tudinho, mas o povo que foi dado para Cristo resgatar, eles não acreditaram em Cristo, né? Eles não acreditaram, acabaram matando ele. E o que acontece? Agora, depois que os apóstolos recebem o batismo no Espírito Santo, que tem o poder de fazer essas coisas depois de Cristo ter voltado para casa, né? Depois de Cristo ter voltado para casa, o apóstolo está fazendo isso, eles estão tudo admirados, né? E Pedro diz para ele: agora vocês estão assim, né? Homens israelitas, porque vós maravilhais disto. Eles ficaram, né? Depois de ver o coxo lá, era todo aleijado, as pernas todas tortas, se aprumou e saiu andando, foi lá para dentro do templo, tudinho, eles ficaram maravilha, todo mundo ficou admirado, esse povo israelita que Deus deu a Cristo para resgatá-lo e eles não quiseram porque estão na legião do mal, né? Estão na legião do mal. Esse povo israelita abandonaram Deus, a lei de Moisés, foram para a legião do mal, para os templos dos ídolos, né, das estátuas, né, dos deuses dessa época aí. Agora, depois que Pedro fez esse milagre, aí estão tudo admirados, né? Aí Pedro está dizendo: olha, olhais tanto para nós, né? Estão olhando até para eles, para Pedro e João lá,
por conta disso, olhando para. E ele diz, olhando para olhar tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem. Pedro está dizendo, olha, aconteceu esse milagre porque Pedro disse, levanta e anda, como Cristo fez para o outro também, né? Levanta e anda. Quando não trouxeram um também aleijado numa cama, lá dentro da casa onde Cristo estava, né? E Cristo disse, pega, levanta e anda. Pega o teu joelho e levanta e anda. Aqui Pedro também fez essa coisa. Ele disse, levanta e anda ao esse pedidor de esmola aleijado na porta do templo. Só que o povo israelita, que não acreditaram em Cristo, mandaram matar ele junto com o povo da tribo de Judá, né? Aí agora, porque tá vendo Pedro fez esse milagre aí, né? Aí estão tudo admirados. Aí Pedro está dizendo, ó, isso aí aconteceu, não foi nós quem fez, não é a nossa própria virtude, nem santidade que fizemos esse homem andar, não. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nosso Pai, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilato, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. O povo israelita foi quem entregou Jesus. Pedro está dizendo aqui. Não fica admirado não, porque Cristo, quando estava aqui, quando Cristo estava, ele está dizendo aqui, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, vão estar dizendo, glorificou seu Filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Porque Pilatos disse, solta ele, que esse homem aí, eu não tenho nada contra ele não fez mal algum, mas os israelitas fizeram o quê? Mandaram prender ele e matar, para matar. E como Pedro está dizendo, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, né, que era Barrabás, né, que estava preso, em vez de ser ele para ser crucificado, né? Não, mandaram soltar Barrabás e mandaram matar Cristo, crucificar o Cristo, como está escrito. E mataste o príncipe da vida. Está falando para o povo israelita, esse povo que Pedro está falando aqui no templo, esse povo que estão aqui nesse templo, é o povo que Deus deu a Cristo para resgatar e eles não quiseram. Como os outros profetas que vieram antes de Cristo, mandados por Deus para resgatá-los e eles não quiseram, né? Eles não aceitaram. E quando manda Cristo para resgatar com mais proeza de milagres para eles ver na carne, né? Eles não acreditaram em Cristo, não acreditaram que era o Filho de Deus, que era o poder de Deus que estava sendo executado pela mão de Cristo. Eles não quiseram. E aí mandaram prender, como está dizendo aqui, entregaram a Pilato. Pilato disse, olha, eu não tenho nada a ver com esse homem é justo. Mas aí eles insistiram até matar. E mataste o príncipe Davi, está falando para o povo israelita, né? Ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, né? Porque os apóstolos são a testemunha verdadeira de Cristo. Não é as testemunhas de Jeová, não, que as testemunhas de Jeová é umas testemunhas falsas, né? É umas testemunhas falsas. Desculpe eu estar falando isso, mas vocês são as testemunhas falsas, né? As testemunhas verdadeiras é essa aqui que estava com Cristo, né? Que viu tudo, presenciou tudo. Essas são as verdadeiras testemunhas. Mas as testemunhas de Jeová que tem por aí, é testemunha falsa da legião do mal, né? A legião do mal criou religião e eles criaram essas falsas igrejas para enganar o povo. Então, Pedro está dizendo, nós somos testemunha
e pela fé no seu nome, em Cristo, fez o seu nome fortalecer. E a este que vede e conheceis, sim, a fé que veio por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde, né, que é a saúde do coxo que ele curou. E agora, irmão, eu sei que o fizeste por ignorância. Pedro ainda está dizendo, achando que o povo israelita fez essas coisas todinhas por ignorância, né? Como também os vossos príncipes, né? Pedro está dando uma ressalva ainda para eles, dizendo que eles fez por ignorância. Realmente é como os dias de hoje, né? O povo estão nas igrejas falsas, seguindo falsos pastores, falsos mandamentos, né? Errado. Tem outros seguindo santo, né? Por pura ignorância. Como esse povo israelita aqui, que Cristo veio resgatar, esse povo que Cristo veio resgatar, tá como esse povo de hoje, que adora santo, que adora santa, que, né, é esse povo aqui, que dessa época estava dessa forma. Esse povo de hoje também é assim. Aí eles são ignorantes. Por que eles são ignorantes? Porque eles não querem aceitar a verdade que Cristo deixou, né? Não querem aceitar a doutrina que Cristo deixou, os mandamentos que Cristo deixou, eles não querem aceitar. Por quê? Como está lá em Isaías, e Deus falou através de Isaías para esse povo aí, maldito o homem que confia no homem. Então eles estão aí confiando no homem e não em Deus. Eles não confiaram nos profetas que Deus enviou, não confiaram em Cristo para confiar no homem. Como nos dias de hoje também. Muitos estão crendo, não em Deus, mas estão crendo no pastor, estão crendo em um apóstolo, né? Estão crendo num padre, num bispo, num papa, né? Tudo pregadores falsos, né? Da legião do mal, né? Todas essas pessoas são pregadores falsos, né? Falsos. Aí o povo não está crendo na doutrina de Cristo, não estão crendo na palavra verdadeira de Deus, não. Está crendo no homem. Está crendo no homem. O homem diz, olha, não, como nos dias de hoje, eu não vou falar nesse assunto porque não convém. Eu ia até dizendo uma besteira agora, mas não vou dizer porque não convém eu falar essa coisa nesse vídeo, né? Hoje, as falsas igrejas hoje e os falsos pastores estão obrigando os seus fiéis a fazerem certas coisas nos dias de hoje, né? Então, por conta da legião que inventou religião e criaram igrejas falsas, né? Para enganar o povo, por conta disso. Então, Pedro está dizendo aqui, a fé que vem por ele, por Cristo, deu a este na presença de todos vós, né? Deus deu esta perfeita saúde, né, na frente dele, que é o deficiente. Agora, irmão, eu sei que fizeste por ignorância. Eles fizeram todas aquelas coisas anteriormente de não aceitar Cristo por ignorância. Pedro está falando para que vocês fizeram por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dante pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Porque Isaías é um que relata a vinda de Cristo, né? Isaías, Zacarias, né? Relata a vinda de Cristo. Então, e relatou para esse povo israelita que Cristo viria, por conta que Cristo ia vir. Até os próprios profetas, porque Deus sabia, Deus sabe que ia acontecer, tudo isso Deus sabe, né? Deus sabia que Satanás ia mandar Eva desobedecer para comer o fruto e formar as duas legiões, a legião do mal e a legião do bem. Deus sabia que isso existiu, né? A legião do mal prevaleceu na primeira geração de Deus. Ele destruiu ela no dilúvio. Veio Noé, criou essa nova geração e continua de novo as duas legiões, né? Continua. É por isso que esse povo aqui estão na legião do mal.
E esse que está aqui agora são da legião do bem, né? Tentando resgatar o que estão na legião do mal. Os apóstolos, depois que Cristo veio resgatar esse povo, que estava na legião do mal, e eles não aceitaram, né? Deixou agora os apóstolos para todos, tanto os que estão na legião do mal, quanto para os gentios e todas as outras pessoas. Depois que Cristo subiu, esse mandamento ficou para todos, né? Aí muitos dizem, não, Deus enviou Cristo para coisar os nossos pecados. Não foi, não. O povo tem mania de dizer que Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. E conversa, eu nem era nascido ainda. Como é que ele veio morrer pelos nossos pecados? Ele morreu pelos pecados do povo israelita, do povo da tribo de Judá, das outras tribos e dos gentios que viveu com ele, que se perderam. Cristo foi enviado, Deus deu esse povo para Cristo, resgatá-lo. Mas eles não aceitaram, não quiseram. Cristo não conseguiu resgatar esse povo. E Cristo morreu. Morreu pelos pecados deles. Cristo morreu, não foi pelo nosso pecado, porque eu não estava lá nessa época, não. Cristo não, o povo tem mania de dizer, Cristo morreu pelos nossos pecados. Que conversa é essa? Cristo morreu pelos... Não, Cristo morreu pelos pecados do povo israelita, da tribo de Judá e de todas as outras tribos e os gentios que conviviam com ele, que estavam na legião do mal. Cristo morreu pelos pecados dele, que Cristo veio resgatar ele da legião do mal, de pecado que ele estava fazendo, do adultério, da prostituição, de matar, de roubar, de fazer tudo quanto não presta, como também nos dias de hoje tem, né? E Cristo perdoou ele, o povo, quando Cristo estava... Vocês não entendem essas coisas, mas eu vou explicar para vocês, né? O povo está como... Não, Cristo veio para morrer por nós. Não, Cristo não veio para morrer por nós, não. Não veio. Cristo morreu porque o povo israelita, o povo da tribo de Judá, que Deus deu a Cristo para resgatar, não aceitaram Cristo, não aceitaram as ordens que Deus deu através de Cristo, não aceitaram e mataram ele. Foi por isso que Cristo morreu. Não foi por causa de mim, que eu não estava lá. Nenhum de nós nos dias de hoje estava lá, não. Né? Não estava. Então, Cristo morreu pelos pecados do povo que era a herança de Deus, do povo israelita. Agora, serve de exemplo para os pecadores dos dias de hoje. Como? Para batizando na verdadeira igreja, para a remissão dos pecados de hoje, né? É isso aí, é diferente. Porque quando o povo israelita, o povo de Judá, que se chama judeu aqui na Bíblia, prenderam Cristo, mandaram crucificar ele, quando ele está no seu último suspiro, que é que ele diz, Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos quem? O povo que está crucificando ele, o povo que era de Deus, né? E ele está lá no seu último suspiro de Pai, perdoa-nos, porque eles quem? O povo israelita, o povo da tribo de Judá, que se chama judeu, os outros, os gentios que estavam com ele, que apoiaram a matança dele, né? Aí quando ele está, Pai, perdoa-nos, quem? Eles que estão matando, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? E Pedro está dizendo aqui, e agora, irmão, eu sei que eu fizeste por ignorância. Eles não quiseram acreditar porque estava com a mente cauterizada nos ídolos da época, né? Nos deuses, nas falsas igrejas que eles já estavam criando, porque Isaías fala que já tinha cães pastores gulosos da época, que é o que estão comendo o dízimo do povo, né? E não estão dando mais para a viúva, para os órfãos, não, nem para os sacerdotes. Eles criaram os templos e estão lá pegando o dízimo do povo e roubando para eles. Já naquela época de Isaías, muito antes de Cristo vir, né?
Malaquias, Deus também enviou Malaquias para repreender ele, porque estava roubando a Deus, né? Roubando a Deus nos dízimos, nas ofertas, porque ele estava roubando, não estava sendo para os sacerdotes, nem para os órfãos, nem para as viúvas. Estava ficando para ele, os bodes, os bois, criando as fazendas, né? Na época de Cristo vir. Por isso. Né? Aí agora, né? Quando Cristo vem, para Deus dar esse povo israelita para Cristo, Deus deu o seu povo. Quando está na Bíblia, o povo pensa que é nós, hoje. Não, não é. Deus deu a Cristo naquela época, Deus deu o seu povo, o povo de Deus. Que povo de Deus era esse? O povo israelita, o povo da tribo de Judá, todas as tribos e os gentios que conviviam com ele, para resgatá-lo, porque eles foram abandonaram a legião de Deus e foram para a legião do mal, né? Por isso que Deus enviou Cristo para resgatar. E eles acabaram matando. E quando ele está morrendo, ele está pedindo perdão para ele, pedindo ao Pai: Pai, perdoa-nos, eles que estão crucificando Cristo, porque eles não sabem o que fazem. Então Cristo morreu na cruz, não foi por conta dos nossos pecados, não. Não. Cristo morreu na cruz por conta do pecado do povo israelita, do povo da tribo de Judá, que se chama judeu aí, porque eram mais rebeldes, né? E etc, etc. Tem que entender essas coisas. Agora, quando Cristo ressuscita, que dá os mandamentos, mesmo antes de Cristo pregar para ele, que já veio pregando o arrependimento, né? Então, para o pecado ser perdoado, né? Não é que Cristo morreu lá na cruz para perdoar nós, não. Primeiro, assim a gente estava livre hoje, né? Assim a gente pecava e estava tudo bem. Não é dessa forma. A gente peca, todo mundo peca nos dias de hoje. Mas qual é o remédio para o pecado nos dias de hoje? Por quê? Quem é pecador, desobediente a Deus e não se arrepende, isso nos dias de hoje. Porque no tempo de Eva e Adão, eles morreram para Deus. Eles não tiveram salvação. A desobediência lá da primeira geração, morreram geral, morreu mesmo, não teve salvação. Porque foi a perdição da vida eterna. A perdição da vida eterna é a desobediência a Deus. Isso lá no início. Né? Lá no início, a desobediência a Deus era morte para Deus, era morte. Até ele implantar a sua lei. Né? Até Jacó entrar do Egito para trás. De Jacó entrar do Egito para trás, quem morria pecador estava com sua alma perdida. Quem morria pecador tinha sua alma perdida. Né? Mas, depois que começaram a receber a instrução, os mandamentos de Deus, essa alma que recebe, que sabe o que é a verdade e o que é a mentira é da legião do mal e a verdade da legião do bem. É as duas legiões que vêm desde Eva. Né? Eva foi quem pôs no mundo a legião do mal e a legião do bem. Foi Eva. E ela deu continuidade depois que Noé se estabeleceu. Né? Aí, né, o pecado, como tem, o salário do pecado é a morte espiritual, não é a morte material, carnal. A morte carnal também leva à morte espiritual. Né? A morte carnal leva à morte espiritual, porque o nosso corpo tem tendência a caminhar para o pecado, porque Satanás está dando instrução, mostrando cada coisa para a pessoa cair no laço dele, por dizer, não, mas muita coisa, realmente, muita coisa não é o diabo não que faz, mas ele mostra o caminho. Deus não mostra o caminho da salvação, o diabo também mostra o caminho da perdição. É ambos, é dois deuses, né? É dois deuses que existem nos dias de hoje, em batalha comum os dois.
um para o bem e outro para o mal, constantemente. Essas duas legiões, a legião de Deus trabalhando para o bem, para resgatar o povo da legião do mal, e a legião do mal resgatando o que está na legião do bem. Porque o mal quer vencer o bem, e Deus quer que o bem vença o mal até os últimos dias. Né? Até os últimos dias. Para isso acontecer, nós temos que fazer o quê? Ter obediência à voz de Deus, à palavra de Deus. Se nós não tivermos essas coisas, nós morreremos, né? Morreremos espiritualmente, né? Espiritualmente morremos para Deus. Nós não iremos ao paraíso, porque para Deus morreu. O espírito e alma não volta, não vai voltar, não vai. Pode não, mas o espírito da vida volta. Pode ser, né? Que o sopro que Deus deu no nosso nariz e formou a alma vivente, pode ser que essa alma volte para Deus. Mas o espírito do mal, ele não volta, não volta. O espírito rebelde, Deus não vai aceitar ele de volta. Não vai. Então ele vai para o lago de fogo. O que eu quero dizer com isso, minha gente, é que devemos andar nas doutrinas e mandamentos de Cristo. Se Deus manda Cristo nos dizer, olha, não bebe, não te embriaga, beber, pode até beber, não sei se deve, pode, mas Deus não quer que beba bebida forte, porque quando toma uma, duas, já não está fazendo nada que, já não está com a sua sã consciência. Né? Você se prostitui, Deus está dizendo, não se prostitua, você está se prostituindo. Deus está dizendo, não adultere, né? Que na época da lei anterior, você tinha que cometer pecado de adultério, ficar com a mulher do próximo. Na de Cristo, que é muito mais amplo, basta você olhar com interesse de querer estar cantando a mulher do próximo, você já cometeu adultério. Você nem transou com ela ainda, mas só em você estar olhando para ela, dando uma piscadinha de olho, coisa e tal, você já está cometendo adultério. A lei de Cristo é muito mais ampla que a lei de Moisés. Por isso que Deus eliminou a lei de Moisés para os dias de hoje. Ela só vigorou até João Batista. João Batista para cá é a lei de Cristo, né? E eu, como eu estava falando dos pecados, né? Quando Cristo morre, que pede o perdão, não é o perdão de nós, não. Muita gente acha que é, mas não é o perdão de nós. É o perdão do povo israelita que crucificou ele. Agora, para nós obter, Cristo intercede por nós, não resta dúvida. Ele está lá, sentado à direita do Pai, esperando nós se arrepender dos erros que cometemos aqui, pedir perdão a quem até os nossos inimigos, para poder perdoar nós. É assim que funciona. Porque se não fosse assim, era muito bom. Ninguém nem precisava estar pregando evangelho, a doutrina de Cristo, nem nada não, porque todos nós já estávamos salvos. Tem muito bobo que diz, não, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Não foi. Não foi, porque se fosse assim, ele não tinha nem deixado doutrina para a gente, era muito fácil, né? Não tinha deixado nem doutrina para a gente, não tinha. Cristo não morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelo pecado do povo israelita e das tribos que veio lá do Egito. Cristo morreu por conta deles. Deus deu a esse povo para Cristo resgatar. O povo de Deus que é dado a Cristo, não é nós que estamos batizados hoje, vamos supor, eu estou batizado na igreja de Deus. Aí Deus enviou Cristo para a gente, para Deus deu a gente. Não, essa é conversa. Não é. Não tem essa coisa. Não tem. Deus deu o povo de antigamente, que era de Deus, era a herança de Deus, e a legião do mal tomou conta, eles foram para a legião do mal. Por isso que Deus envia seu filho para resgatar, e eles não quiseram matá-lo. E quando Cristo está na cruz morrendo, Cristo disse, perdoa-nos, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estão me matando, mas eles não sabem por quê. Por isso que Pedro está dizendo, agora, irmão, eu sei que fizeste por ignorância, né? Como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu que já dante pela boca
de todos os seus profetas havia anunciado, né, que o Cristo havia de padecer, né, que quando Deus envia os profetas para resgatá-lo, esse povo que Deus deu para Cristo resgatar, já foi anunciado que Cristo viria, porque Cristo sabia que ele não ia aceitar. Arrependei-vos, ele está dizendo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. De quem? Do povo israelita, do povo das tribos e muitos outros que estavam com ele. E vem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já Dante foi pregado, né? Já tiveram, o profeta já pregou que Cristo viria, que a virgem ia dar a luz, etc, etc. Já para alertar eles, quando Deus manda já exortar ele para tirar ele, mas só que eles não quiseram já. Eles estavam seguindo o mandamento dos homens da época, eles deixaram de seguir a palavra, a voz de Deus e foram seguir a voz do homem, né? Por isso que quando Cristo veio, foi nada feito, né? O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, né? Porque Moisés disse aos pais: o Senhor, o vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés, que era o Cristo da época desse povo israelita e das tribos, né? Moisés era o Cristo, era quem dava todas as ordens, as exortações, os castigos, era dado por eles, né? Mas depois que Moisés, ele está dizendo que depois de Moisés iria vir um profeta, né? Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, né? E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentro do povo, né? Exterminada por quê? Porque eles, se não querem escutar a Cristo, quer que vai escutar quem é Satanás, né? Ele, como eles estão escutando aí. Eles não querem se converter à nova doutrina, à nova lei, o novo mandamento, então ele vai para Satanás. Ele não quer aceitar a doutrina de Cristo, né? Escutar esse profeta será exterminado dentro do povo, né? Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todo quanto depois falaram, também predisseram destes dias, né? Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Porque Pedro está falando essas coisas? Porque eles abandonaram, né, a lei de Moisés, estão matando, os sacerdotes que eram de Deus mesmo, que agora estão na legião do mal, estão matando, estão roubando, estão enganando, estão mentindo, estão se prostituindo, estão adulterando. Tudo quanto não presta, o povo que era de Deus, esse povo aí, que veio depois de Abraão, a descendência dele, não presta, se perder tudo. Então, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós para que nisso abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades, né? Que o profeta que Deus enviou veio para eles deixar essas maldades que eles estavam praticando. Não conseguiram. Desde Samuel para cá. Desde Samuel para cá, né? Desde Samuel para cá. Então eles não quiseram, está cheio de maldade, não conseguiram. Por isso que Deus deu esse povo a Cristo para resgatar e ele não conseguiu. Eles mataram Cristo, né?
Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Pedro e João perante o Sinédrio. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinem o povo a anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Lançaram mão dele e o encerraram na prisão, né? Porque esse povo aqui, esse povo que era de Deus, né? Se doeram, né? Os saduceus, que é, né? Os capitães, os sacerdotes que eram de Deus, esses sacerdotes aqui, que sobrevieram, e o capitão do templo, e os saduceus, esse povo era o que estava seguindo a lei de Moisés, era o povo que era temente a Deus. Mas só que agora eles estão dando ouvido a homem, não ouvido a lei a voz de Deus, né? Por isso que mataram Cristo. E agora, por Pedro e João tá pregando, né, no templo, né? Eles se doeram muito, doendo-se muito de que ensinem, né? O povo estava se doendo porque João e Pedro estavam ensinando o povo a doutrina que Cristo deixou para que eles pregassem, né? Estava aí anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, né? Então lançaram mão dele e levaram para a prisão ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, né? Creram, se converteram, e chegou o número desses homens a quase 5.000 pessoas nessa época, porque depois que Cristo morreu, aí eles passaram a acreditar mais, né? Eles passaram a acreditar mais, porque viram que Cristo ressuscitou, né? Viram que Cristo, depois passou 40 dias depois de ressuscitado, vendo ele vivo, né? Tudo isso, né? O povo tem essa ciência aí. Então, por isso que agora eles estão crendo na palavra que Cristo deixou para nós, gentios, de lá para cá, né? Estão crendo. Chegou o número dele de se converter quase 5.000 pessoas nesse discurso aí de Pedro e de João, né, no templo, né? E aconteceu aí, prenderam ele por conta disso, que ele estava pregando a ressurreição, né? Aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os principais, os anciãos e os escribas, né? Lá em Jerusalém, que era o povo que eram de Deus e agora não são mais. Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todo quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-o no meio, perguntaram com que poder ou em nome de quem fizesse isto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, porque quando antes de Cristo voltar para casa, o Espírito Santo caiu sobre todos os apóstolos, né? E disse, principais do povo, e vós, ancião de Israel, que esse é o povo que Cristo veio resgatar, que está tentando matar Pedro e João, que já prenderam eles, né? Prendeu porque estão pregando outra coisa, eles estão pregando outra coisa pela mente dele, não é mais o que está na lei de Moisés, porque eles estão roubando os dízimos, né? Estão roubando os dízimos para si próprio. O sacerdote que era de Deus não está tendo direito mais do dízimo, as viúvas não estão tendo mais direito do dízimo, os anciãos, os que estão sem pai, sem mãe, os órfãos, né? Não estão tendo direito mais do dízimo. Eles estão pegando o dízimo do povo e, se é de animais, estão fazendo fazendas para eles. Se é de alimento, eles estão vendendo, negociando, né? Aí, por isso, né? Esse povo aí. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo, vós, ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, né? Porque Pedro curou, né, aquele aleijado na porta do templo. Ele fazia tempo, apesar de ter curado milhões de pessoas, mas não curou esse aí lá do templo. Cristo não curou ele. Eu acho que é um propósito de Deus para depois os apóstolos fazer essas coisas. E como eles curou esse aleijado lá,
Aí esse povo que era de Deus estão incriminando Pedro e João por conta desse milagre, né? Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, porque ele disse, levanta e anda, ele disse para o coxo, né? Pedro disse, levanta e anda, né? Aí eles estão tudo censurando, porque quando Cristo estava fazendo os milagres, eles não quiseram acreditar. Agora, quando Cristo voltou para casa e o Espírito Santo está dando poder a eles de cura, eles estão tudo admirados também, porque é carne como eles, né? É gente como eles, né? Cristo também era gente como ele, estava fazendo essas coisas, mas estava pensando que era através de Satanás. E agora, como Pedro e João estão fazendo essas coisas, estão tudo revoltados, mandaram prender ele. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que é o povo mesmo que era de Deus, né? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vos crucificaste, né? E a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse que este está são diante de vós. Então, Pedro está explicando para esse povo israelita aí, né, que mataram Cristo junto com os outros, né? Ele está dizendo, olha, todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós, povo israelita e os outros, crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse que este está curado diante de vós. Em nome de Deus, em nome de Cristo, é que ele está curado. Está falando para o povo israelita, João, Pedro e João, né? Ele é a pedra, né? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, né? Eles botaram, né, cabeça de esquina, porque saíram arrastando o Cristo. E nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, né? Através de Cristo é que nós somos salvos. Através de Cristo como? Através da doutrina que ele deixou, dos mandamentos que ele deixou, né? É através disso que seremos salvos, se cumprimos, né? Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que era um homem sem letra, indulto, né? Porque eles não estudaram, mas o Espírito Santo está dando boca e voz para eles falar e ensinar, né? Maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, né? E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário, né? Ele não podia falar mais nada, o coxo estava lá bonzinho, todo aprumadinho, todo perfeitinho, né? Aí os israelitas e os outros que estão lá, estão reconhecendo o poder de Deus, né? Agora que estão, né? Depois de matar Cristo, é que estão reconhecendo o poder de Deus, porque está sendo feito através de Pedro, de João, que não são gente que estudou, não tem leitura, mas como eles estão com o Espírito Santo de Deus, né, aí tem o poder de fazer essas coisas. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciam entre si, o povo israelita, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Eles já estão tramando, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por ele foi feito um sinal notório, que por Pedro e João foi feito esse milagre nesse coxo, né? É notório que todo mundo viu que o coxo vivia lá na porta do templo, né? E não podemos negar, eles reconheceram, né? Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamos-los,
vão ameaçar ele, Pedro e João, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Vão pedir o povo israelita, né, que mandou crucificar Cristo, vai pedir a João e a Pedro para não falar mais de Cristo, da doutrina dele, né? Vai pedir, vai ameaçar ele para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando, disseram-lhe que absolutamente falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. O povo israelita, os outros, estão pedindo para Pedro e João não falar, ensinar no nome de Jesus, porque todos eles já viram o ensinamento que Cristo fez. Eles não quiseram aceitar, que eles estão na legião do mal. Não quiseram aceitar, crucificaram Cristo. E agora, como Pedro e João estão fazendo o que Cristo fez, aí agora eles também não querem que eles façam. Estão dizendo, olha, não fale para ninguém, não ensine no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós se é justo. Está pedindo para o povo israelita julgar se é justo diante de Deus, ouvir ele, ou ante a voz do que a Deus. Julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Ele está falando para o povo israelita. Se é melhor, se é justo julgar, julga aí, disseram. Julga aí vós se é justo, diante de Deus, ouvir vocês ou o que é a Deus, ou vós do que a Deus. Se é melhor ouvir eles ou ouvir Deus. Pedro está perguntando, Pedro e João está perguntando. Olha, julga vocês aí, israelitas. É melhor eu, Pedro, ouvir vocês ou ouvir Deus? Perguntou para ele julgar. Agora vamos ver o que aqui os israelitas responderam. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro e João estão dizendo para ele, para o povo israelita, que mataram Cristo, que era o povo que Deus deu para Cristo salvá-lo, resgatá-lo, e eles não quiseram, mataram Cristo. Mas João está dizendo, julga aí vocês, se é justo, julga aí vocês, se é justo diante de Deus, eu ouvi vocês israelitas que estão na legião do mal, na legião de Satanás, ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O João e Pedro estão dizendo para ele. A gente não pode ouvir vocês e deixar de ouvir a Deus. Não podemos. Porque nós vimos e ouvimos. Mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-no ir por causa do povo. É como Cristo, Cristo também eles prepararam para pegar Cristo e não pegaram. Teve uma certa ocasião, não pegaram porque a multidão era muito grande, eles não tinham como fazer isso. Da mesma forma eles estão fazendo com Pedro e João aqui. Mas ainda ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram eles ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se opera aquele milagre de saúde. O coxo que estava lá na porta do templo tinha mais de 40 anos, quando foi curado, E solto eles, soltaram, que eles tinham sido presos um dia antes, soltaram Pedro e João e solto Pedro e João, e eles foram soltos e foram para os seus, para a sua família, e cantaram tudo, cantaram tudo o que lhe contaram, tudo o que lhe disseram os príncipes do sacerdote e os anciãos israelitas, E ouvindo, contaram para os outros, que só estavam eles dois, João e Pedro, mas eles se juntaram aos outros. E ouvindo ele isso, unânime levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor,
tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes e se ajuntaram a uma contra ao Senhor, né? Uma contra o Senhor e contra o seu ungido, que foi Cristo, né? Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilato com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, estão orando, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra. Então, eles estão orando a Deus, né, para livrar desse povo mau que está perseguindo ele, né, querendo matá-lo, prendendo, para que ele não se cale com ousadia, fale da doutrina de Cristo e da chamada doutrina de Cristo e mandamento de Cristo, porque foi Cristo quem falou, mas nada que Cristo fez veio dele, veio tudo de Deus, né? Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se faça sinais e prodígio pelo nome do teu santo filho Jesus, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vou dar uma paradinha por aqui. Vou terminando o capítulo 4 de Atos. Voltarei com o próximo vídeo no mesmo capítulo 4 de Atos, que é relatar a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Anania e Safira. Esse é o próximo vídeo no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. A comunidade de bem entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo, compartilhe os vídeos com seus familiares, seus amigos, seus entes queridos, né? Inscrevam-se, custa vocês dar um toquezinho lá no nome, inscreva-se para ajudar no canal, um joinha para ajudar no canal, não custa, minha gente, né? Não custa, não seja assim uma pessoa de coração dura, né? De coração duro, né? Que Deus abençoe a todos, muito obrigado a todos, com muita paz, saúde, que vocês prosperem dentro da verdadeira doutrina de Cristo, mandamentos de Cristo, não mandamentos de homem, nem doutrina de homem, dentro da verdadeira igreja que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, que está nesse mesmo livro que eu ainda vou ler para vocês, que é Atos 20 e 28. E tenho dito,